Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade desse trabalho, a casa por mais um convite e a confiança, e a vocês que me ouvem e assistem nesse momento. É sempre um prazer e, embora estejamos com saudades, mas nós temos que fazer o nosso trabalho de acordo com as oportunidades que nos aparecem. Que vocês me impulsionam ao estudo, à busca do entendimento da doutrina deixado pelo Cristo aqui, e que muitos sabem reportar ou sabem traduzir muito melhor do que eu, certo? Principalmente esse tema, que é um tema bastante, vamos dizer assim, simples e ao mesmo tempo difícil de muitos praticarem, não é? Porque é a caridade, e principalmente a caridade em você. Esse texto está lá, que é o motivo do tema. Está lá no livro Semente da Vida Eterna, psicografia de Divaldo Franco. São vários espíritos e esse texto é de autoria do espírito Sheila. Eu nunca tinha feito trabalho nenhum com texto desse espírito, mas fiquei bastante entusiasmado, principalmente que é um tema bastante gostoso de se falar, difícil de se fazer, mas gostoso de se falar. Principalmente que está lá, caridade em você. Como tudo em nossas vidas, tudo depende de nós. Nós é que devemos buscar sempre o nosso aperfeiçoamento. E a caridade é uma das, né, é uma das virtudes que mais se aproxima do amor. O que é que acontece? Muitos dizem, alguns espíritos, alguns autores dizem que ela contém todas as outras virtudes, embora ela seja uma das. E ela faz parte da última lei, né? Da lei de justiça, de amor e caridade, para a gente ver o quão é importante a gente desenvolver essa virtude. Mas vamos lá. Eu gostei de um texto que está lá na primeira epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13, de São Paulo, quando ele fala da necessidade da caridade. E quando ele diz: e quando eu houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Aí a gente vai percebendo que a caridade não é apenas dar, é dar-se. É quando nós nos doamos para o próximo. É quando nós oferecemos aquilo que nós temos, não aquilo que nos pertence, não aquilo que é transitório, como os bens materiais que a gente pertence. E isso é fácil. Se eu for rico, eu posso pegar, doar todos os meus bens, mas isso não é caridade. Como bem Paulo colocou, é fantástico. É uma maneira, vamos dizer assim, tranquila da gente perceber. Quando ele diz: e quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Isso é a prova que eu estou dando aquilo que não me pertence. Agora, se eu dedicar o meu tempo, o meu trabalho para beneficiar o outro, se um sorriso,
um abraço, o ouvido para escutar, tudo isso daí é meu. É o tempo que eu vou disponibilizar para fazer com que o outro se sinta um pouco melhor. E aí, para a gente conhecer um pouquinho do que é a caridade, a gente vai ver lá na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí a gente vai vendo que aqueles que se pronunciam e dizem que a caridade abrange todas as outras virtudes, a gente vai vendo. Eu ser benevolente, eu estou praticando a caridade. Indulgente e perdão. Então nós vamos vendo, vamos percebendo que a caridade é aquilo que a gente dá nosso, de nós. Aquelas conquistas morais e intelectuais que nós conquistamos. E é isso que é fazer a caridade. É se dedicar ao outro com aquilo que nos pertence, que é o conhecimento intelectual e as virtudes e as conquistas morais. É isso que nos pertence, que ninguém tira de nós. Como disse bem o Cristo, na figura de Jesus, esse é o meu tesouro, que a traça não come, a ferrugem não corrói e nem os ladrões roubam. Porque ninguém consegue tirar isso de mim. Então, a caridade, continuando com São Paulo, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. Não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Para a gente ver como é importante a caridade. Né? Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Que definição maravilhosa. Se a gente pegar essa primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13, a gente vai ver a necessidade da verdadeira caridade. E começando com o texto Caridade em Você, o espírito Sheila diz: diversos disputam as posições de relevo, todavia prefira a honra de quem renuncia em favor do bem. E Emmanuel vem lá no livro Palavra de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e diz: auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e sobretudo desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Então, não adianta buscarmos posições de relevo se não fizermos o bem. Quando chegarmos dos lados de lá, não vai se perguntar qual era a minha posição, se era um rei, se era um presidente, se era o dono do mundo. Vamos perguntar quantas lágrimas eu sequei, quantas dores eu abrandei, quantos sofrimentos eu balsamizei. É isso que vão me perguntar. E se eu não tiver feito nada disso, os títulos daqui nada me importam. São todos transitórios. Comenta-se demasiadamente sobre a fé. No entanto, torne-se aquele que crê sem exigências nem relutância. Isso é o espírito Sheila falando, dito por ela no texto. Emmanuel, no
o Consolador, na questão 354, a gente vai ver lá, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Eu já não preciso mais da religião para crer em Deus. Eu já sei de tudo que Ele faz por mim. Eu não preciso mais dessa ligação com Ele através de um templo, um centro espírita, uma igreja evangélica ou católica. Nada disso vai precisar mais. E isso é ter fé. Já ultrapassei essa crença religiosa. E aí, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade, enquanto eu estou encarnado. Ou estamos encarnados. Eu falo de mim porque me refiro a todos nós. Porque todos nós necessitamos ainda passar por tudo isso. Então, é isso que é ter fé. Como o Espírito Sheila mesmo diz, comenta-se demasiadamente sobre a fé. No entanto, torne-se aquele que crê sem exigências. Eu não preciso exigir do outro que tenha fé. Nem relutância. Porque a fé é individual. Esse texto é bastante... É por isso que eu gostei tanto, porque ele diz respeito a todos nós. É só para a individualidade. E para cada um de nós. É a caridade em você, é a fé em você. Por quê? Kardec, lá na Fé que Transporta a Montanha, ele diz: a fé, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Eu vou acreditar em alguma coisa, em qualquer coisa não, perdão, em alguma coisa. Então, entre os mais refratários, ele vai adquirir e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. E Caibar Schutel, lá na Parábolas Ensino de Jesus, na Fé que Remove Montanha, a fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras, não se dá por esmola, nem se adquire por herança. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, lá no capítulo Fé, ninguém pode, sem consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Não adianta eu querer empurrar a minha crença, a minha fé para o outro, porque cada um vai adquirir. No momento exato, cada um vai ter não a sua fé, mas todo mundo vai acreditar na fé, vai ter fé. Todos nós vamos ter. Como Kardec bem colocou, até mesmo os mais refratários. Um dia ele vai acreditar em algo, em Deus, mas ele vai acreditar em algo. E é isso que a gente ainda não consegue compreender. Queremos empurrar goela abaixo as nossas convicções religiosas, independente de qual segmento estejamos falando, ou nossas convicções filosóficas. Porque não adianta. Você pode falar, se a pessoa não quiser entender, não vai adiantar. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E aí, é interessante, lá próprio no Caibar Schutel, Parábolas do Ensino de Jesus, a fé felicita o homem, não só espiritualmente, como também fisicamente. E veja como é interessante.
Tem um geriatra, diretor do Centro de Estudo da Religião, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ele diz o seguinte: pessoas confessam mais felizes e enfrentam melhor o estresse. E enfrentando melhor o estresse, o que é que acontece? Envelhecemos mais lentamente. E isso foi depois de ele ter constatado o seguinte, que os planos de saúde lá nos Estados Unidos perceberam que as pessoas que tinham fé passavam menos tempo internadas. Aquelas que não tinham passavam mais tempos internadas. E aí o que é que acontece? Eles começam a fomentar a fé das pessoas para que diminuam um pouco os gastos dele. Então, você vai vendo como é que as pessoas, mesmo com essa atitude, nós vamos conquistando e quem vai se beneficiando somos nós mesmos. Porque deixamos de ficar doentes constantemente. Vamos adquirindo a fé, vamos acreditando, vamos entendendo como é que funciona o processo e aí o que é que acontece? Os remédios que nos são dados, quando eu tenho fé e acredito, tenho confiança no profissional que está passando para mim aquela medicação, o que é que vai acontecer? O efeito vai ser melhor, porque eu me predisponho a melhorar. E aí o que é que acontece? O efeito do remédio é mais eficaz nas pessoas que têm fé, nas pessoas que acreditam, principalmente em Deus, que acreditam em Deus. Que elas sabem e compreendem por que é que estão passando por aquela situação. E aí a gente vai vendo, né, como que tudo depende de nós, do nosso autoconhecimento, de nós nos conhecermos melhor, entendermos o que nós somos, que somos espíritos imortais. E aí, para complementar aquela parte anterior da fé, Joana tem não me lembro, no livro Autodescobrimento, se não me engano, se não falha a memória, que ela diz que não existe doenças, existem doentes. Somos espíritos doentes, por enquanto. Estamos espíritos doentes, que nós vamos ser espíritos saudáveis, espíritos puros. Mas para isso necessitamos de conquistar as nossas virtudes, principalmente fazendo a caridade. E Sheila continua o texto da seguinte maneira: expõe-se em toda parte o problema da paz, entre a inflamação íntima e o verbalismo. Sem embargo, enquanto outros entretecem apenas comentários, mantenham atitude. Sem embargo, enquanto outros entretecem apenas comentários, mantenham atitude de calma perante a vida. E aí, André Luiz, uma frase fantástica que diz: a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Quando Jesus disse: eu não vim trazer a paz, e sim a espada, o que foi que ele disse? Não é essa paz da inércia. Ele quer dizer que é a luta nossa contra as nossas imperfeições, que nós devemos lutar para conquistar as virtudes, sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. Esse é, vamos dizer assim, o nosso objetivo principal. A luta é árdua, é difícil, mas em nenhum lugar do Evangelho não vi nenhuma frase do Cristo dizendo que seria fácil. Se alguém me mostrar, realmente aí eu vou
ter que dar o braço a torcer, mas em local nenhum, e não vi ninguém, e dos expositores, daqueles que, principalmente da doutrina espírita, dizendo que seria fácil. Basta ver a luta de Chico, de Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros aí, tantos que tem por aí. Sempre a luta é árdua. A escalada é difícil. Para a gente chegar lá no topo, a gente vai ter que lutar bastante contra as nossas imperfeições. E Chico vem com a seguinte frase: crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quando a gente quer, vocês sabem que eu gosto bastante de ditados populares, né? Tem um ditado que diz: quem quer vai, quem não quer manda. Então, se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu peço alguém para fazer por mim. E aí o que é que acontece? Nós devemos sempre estar atentos para isso. É a vontade de querer, é a fé, é a vontade de querer, é ter fé. Então, crê em ti mesmo e verás o resultado. Mas não esperemos que aconteça como nós queremos. Crê em ti mesmo e verás o resultado. Quando te esforças, não está dizendo que vai ser o que é necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. É isso que a gente ainda não consegue entender. A gente quer as coisas do jeito que a gente quer, onde quer e como quer. Mas Deus nos dá o necessário para a gente avançar. E aí, Adenauer, lá no livro Jesus, Intérprete de Deus, desculpem, Intérprete de Deus, o arquétipo do amor, diz: a espada que vai empunhar. Lembra do Cristo que eu não vim trazer a paz? Então a espada que vai empunhar é a da paz interior e a sua volta, a fim de se sentir participante da construção da harmonia do mundo. Se eu quero que o mundo tenha paz, a paz tem que começar em mim. Não, eu não vou querer que os outros fiquem em paz para depois eu ficar em paz, não. A paz tem que começar em mim. Sua bandeira terá o amor como emblema e como essência a ser seguida, sentida e vivida. E Emmanuel, no Evangelho segundo Mateus, comentário de Emmanuel, está lá: trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. A paz que o Cristo veio trazer foi da consciência tranquila, do cumprimento das leis divinas. E é isso que todos nós devemos lutar. E a espada são as leis, os evangelhos, a sua doutrina, a doutrina do Cristo que veio nos trazer. É essa espada que a gente vai lutar contra as nossas imperfeições. É isso que a gente deve buscar. É fácil? Em João 8,32 a gente vai ver lá: conhecereis a verdade, não é o conhecimento de si mesmo, e a verdade vos libertará. Aí Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, diz: a aquisição da verdade amadurece o homem, que a elege e habitua-se a sua força libertadora, pois que somente a liberdade real, se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Aldenaio vem e diz no livro Jesus, Intérprete de Deus, o arquétipo humano: é encontrar o sentido e significado da própria vida conhecendo-se a si mesmo. É essa a verdade que a gente vai despertar. Que somos espíritos em evolução, que somos espíritos imortais
que nós todos necessitamos das reencarnações para que a gente consiga, vá lutando com as nossas imperfeições, vá burilando as nossas imperfeições, vá transformando os nossos vícios em virtudes. Cada encarnação a gente vai lutando contra um vício que nós temos. Por isso que não é fácil para a gente. Principalmente os dois principais cânceres das nossas existências, que é o egoísmo e o orgulho. Mas para isso a gente tem que se conhecer. Sou espírito imortal. Eu estou egoísta, eu estou orgulhoso, eu estou avaro, eu estou ciumento. Todos nós vamos ter só virtudes. Eu vou ser caridoso, eu vou ser indulgente, eu vou ser tolerante, eu vou ser paciente. Nós costumamos dizer, né? Quando alguém nos irrita, diz, eu perdi a paciência. Como é que eu vou perder se eu não tenho? Se eu perdi, é porque eu não tinha. Sheila continua. Exigem-se programas de solidariedade humana em todo lugar. A você compete ajudar sem discriminação nem reprimenda. Costumamos, né, encontrar quando paramos, quando temos carro, ou até mesmo quem pega ônibus e tudo, quando encontramos alguém fazendo aqueles pedidos, né, da indigência, da mendicância, a gente como, vou dar, eu não vou dar não, que vai ou comprar droga ou vai comprar bebidas. Exigem-se programas de solidariedade humana em todo lugar. A você compete ajudar sem discriminação nem reprimenda. E Joana de Ângeles, do livro lá, Leis Morais da Vida, diz, nem sempre devolve àquele que lhe doa a força do amor. Não obstante, retribui a dádiva espargindo-a e dirigindo-a ao trem. E isto é o mais importante. Eu não preciso doar àquele a quem ou me fez mal ou qualquer coisa. Ou, vamos dizer assim, ou me fez uma caridade, vamos dizer. Eu posso fazer para qualquer um, independente de quem seja. O importante é que eu faça a caridade, não a quem eu faça a caridade. Fazer a caridade para qualquer um. Como ele diz, como Sheila diz, ajudar sem discriminação nem reprimenda. A caridade é caridade. Se você quer fazer a caridade, você não vai fazer discriminação, nem vai querer. Aí deixa de ser caridade, né? Eu já estou julgando, já vem outras coisas, né? Ela continua, não faça exigência, não proponha a reforma dos outros. Reforme-se e torne-se útil. Não é? E Emmanuel, lá no livro Vinho de Luz, ele diz o seguinte, o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo, os seus semelhantes, de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Reforme-se e torne-se útil. Mas nós queremos que o outro se melhore e a gente quer continuar na mesma situação, porque achamos que nós é que estamos certos, os outros é que estão errados. Os outros são orgulhosos, são egoístas. Eu sou fraterno, sou humilde, sou caridoso. Só que na hora que nós somos colocados à prova, nós vamos ver que ainda não conseguimos ainda conquistar essas virtudes. E aí, para que a gente reforme-se, é transformação moral, Kardec lá, em seres perfeitos, transformação moral e os esforços que emprega para domar suas inclinações mais. É o conhecer a si mesmo. É saber que ainda estamos espíritos imperfeitos. Mas vamos evoluir. E essa luta constante.
para vencer as nossas dificuldades, para domar as nossas inclinações mais. É difícil e muito difícil, mas todos nós podemos conseguir, basta querer. Vontade de querer, ter fé que vai alcançar aquele objetivo, lutar. Como Chico disse, crer em ti, e quando nós nos propomos para isso, tudo vai contribuir vão nos empurrar, vão nos dar força, coragem, vão nos dar ferramentas para que a gente vença as nossas dificuldades. Mas só nós é que podemos vencer as nossas dificuldades. Ninguém vai fazer o nosso dever de casa. Ninguém. Tudo é caridade no amor quando o sol da solidariedade cristã aquece a alma. Sheila continua. Não é? A cortesia, Francisco de Assis, a cortesia é irmã da caridade que apaga o ódio e fomenta o amor. A cortesia é irmã da caridade que apaga o ódio e fomenta o amor. Tudo é caridade no amor quando o sol da solidariedade cristã aquece a alma. Nós vemos, de vez em quando acontecem determinados, que eu vou dizer, meu Deus, esses fenômenos naturais, né? Terremotos, tsunamis. E aí nós percebemos a solidariedade das pessoas diante dessas situações. Por isso, essas coisas acontecem ainda porque nós ainda temos essa dificuldade. Só nos propomos a solidariedade nesses momentos. Ainda bem, né, que nós já nos propomos nesses momentos. Porque isso deveria ser uma constante em nossas vidas. Fazermos disso um hábito do bem, não um hábito daqueles vícios, né? Da fofoca, dos vícios do fumo, do álcool, das drogas. Isso é um hábito. O que a gente deve fazer? Buscar fazer esse hábito para o bem. Transformar os vícios em virtudes. Mas para isso, tudo é caridade no amor, quando o sol da solidariedade cristã aquece a alma. Aí que nós sentimos aquela tranquilidade, aquela paz, aquela alegria de ter sido útil. E aproveitar esses momentos para que esses sejam momentos não, vamos dizer assim, pontuais, que sejam constantes em nossas existências. E aí, Paulo, lá na primeira epístola, ele diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Joana vem no livro Jesus e Vida e diz: a caridade é a filha predileta de que a fé se utiliza para expressar a riqueza de que se constitui. E Caiba Chuta, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, diz: a esperança consola e anima, a caridade robustece e ampara, a fé salva. A gente vai vendo que tudo vai se entrelaçando. Tudo aquilo que Jesus nos exemplificou, nos ensinou, estão interligados. Todas essas aqui. Porque nós pegamos separado, né? Lucas, Marcos, Mateus. Mas quando nós vamos analisando, que a gente vai percebendo, vai estudando, e Kardec fez isso tão bem, né? Catalogou e compilou e juntou todos aqueles que eram semelhantes e que se entrelaçavam e faziam e nos esclareciam um pouco mais dos evangelhos. Que a gente vai vendo que cada um, e vai vendo como cada um desses dos evangelistas, né? Lucas, Mateus, João
e Marcos, como cada um tinha uma maneira de enxergar as palavras de Jesus. Como cada um traduziu mais prolixamente, o outro mais resumidamente, o outro com a visão mais científica, como médico, e o outro como mais... A gente vai vendo que cada um teve a sua... a sua interferência, vamos dizer assim, a sua visão dos evangelhos. E a gente vai vendo como cada um captou, mas quando nós vamos percebendo, vamos vendo que a essência se manteve. Cada um analisou e interpretou a sua maneira, o seu momento evolutivo, mas cada um, mas a essência manteve-se intacta. A essência daquilo, do exemplo que Jesus quis dizer, da orientação e do ensino se manteve. Embora tenha havido muitas traduções, vamos dizer assim, muitas introduções de coisas que até ele não falou, né? Na hora da tradução, interpretava como outra palavra e colocava muitas coisas que não faziam sentido. Então, tudo isso ocorreu, mas quando nós vamos espremer, a gente vai ver que a essência ainda continua a mesma. Aí Joana vem dizendo, desse modo, a caridade, no seu relevante sentido moral, está reservada. Desse modo, a caridade, no seu relevante sentido moral, está reservada à missão de transformar a Terra para melhor, propiciando a conscientização dos seus habitantes, trabalhando em favor do equilíbrio e da harmonia geral. E aí Kardec arremata da seguinte maneira: caridade e humildade, tal a senda da salvação. E aí a gente vai percebendo que sem a caridade a gente não vai para lugar nenhum. Como a gente já está chegando no final, vocês sabem qual vai ser o desfecho, né? E Sheila, continuando, já terminando, concluindo, né? A caridade em você será a presença de Jesus abençoando suas horas e sustentando-as na luta com que você construirá um mundo melhor com que todos anelamos. E Allan Kardec nos disse o seguinte: a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Kardec falou isso, a gente vê nos outros espíritos também falando isso. Então, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Eu ser indulgente, eu estou sendo caridoso com meu irmão. Eu ser paciente, eu estou sendo caridoso com meu irmão. Se eu sou tolerante, estou sendo caridoso com meu irmão. Então, quando eu pratico as outras caridades, quando eu pratico as outras virtudes, eu estou praticando a caridade. E a gente vai percebendo que não tem para onde a gente fugir. E Adenauer, no livro Arquétipo Humano, né? Jesus, intérprete de Deus, o arquétipo humano, diz: é de fato, quando a gente chega, conquista a caridade, conquista essa virtude, ele diz o seguinte: é de fato alcançar o amor na sua mais pura expressão. Um dia a gente chega lá. Quando nós praticarmos a caridade na sua mais pura expressão, a gente vai ter alcançado o amor. No sentido mais puro do amor. O amor que vem de Deus. O amor que o Cristo nos dedicou. E ainda nos dedica. Né? Que ele continua governando o nosso planeta. Sheila
continua. Eu pedi licença para modificar um pouquinho, porque o texto que eu vou falar aqui veio logo no início. Mas para fazer uma adaptação no trabalho para que ele fosse concluído do jeito que eu queria. Quer dizer, eu queria não, que me foi inspirado, né? Ela diz o seguinte: muitos falam de amor, seja porém você quem ama. Divaldo sempre repete isso. Se você não me ama, o problema é seu. Agora, se eu não lhe amo, o problema é meu. E aí muitos falam de amor, seja porém você que ama. Se eu amo, eu não vou ter problema. Agora, se eu não amo, o problema passa a ser meu. Se o outro não me ama, não é mais meu problema. Agora, se eu não o amo, o problema passa a ser meu, não dele. E Joana, lá no livro Leis Morais da Vida, diz: o amor tudo resolve. Experimenta-o desde agora. Se a caridade, né, é o amor na sua mais pura expressão, o que é que vai acontecer? Se o amor tudo resolve, experimenta desde agora. Comece a amar. Que eu vou resolver meus problemas. Todos os meus problemas vão ser resolvidos. É fácil para eles falar. Mas claro, eles ralaram, né? Já conquistaram. E por isso é que eles podem falar dessa maneira, porque eles lutaram e sabem o quão difícil foi para eles, quantas dificuldades eles tiveram para chegar nesse nível de poder nos orientar dessa maneira. E aí, para a gente concluir, né, o amor anima todas essas virtudes, né? Tolerância, paciência, caridade, indulgência, benevolência, todas aquelas características do homem de bem, o amor anima todas elas. O amor tem um pedacinho de amor em cada virtude daquela. E aí a gente vai vendo. Por isso que é uma característica do homem de bem. Quando a gente conquistar todas aquelas, a gente vai ter conquistado todas as virtudes. Quando a gente aprender a amar, a gente vai ter conquistado todas as virtudes, porque aprendemos e conquistamos cada virtude daquela. Benevolência, paciência, tolerância. Cada uma pode levar 3, 4 encarnações, sem problema, mas sabemos que vamos conquistar. E isso é ter fé. Para isso a gente tem que conhecer e ter consciência de que somos espíritos imortais. Isso é uma fatalidade. Todos nós vamos sermos espíritos puros. Todos nós. Independente de que grau evolutivo estejamos. Mas todos nós vamos atingir a meta, que é a perfeição relativa. Todos nós. Quando, onde, como, eu não sei do meu, mas que vou atingir, vou. Se vou continuar aqui na Terra depois desse processo todo, não sei. Estou lutando para ficar aqui. Por isso que eu agradeço a vocês as oportunidades desse trabalho, que faz com que eu lute contra as minhas imperfeições. Eu não disse que eu gosto de ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vou ter que dobrar o joelho. Eu tenho que me ajoelhar e dizer: obrigado, meu Deus. Seja feita a sua vontade. Tudo isso é essa luta que nós devemos buscar. E como eu disse que o amor, Joana disse, o amor tudo resolve, experimenta desde agora. Então, a frase famosa de Allan Kardec, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, é isso daí mesmo. A caridade em mim vai fazer com que eu compreenda que fora da caridade para mim, ou para todos nós, não há salvação.
Devemos buscar fazer a caridade. Então, vamos aproveitar esses momentos de reflexão. Estamos em casa, né? Alguns com certas dificuldades, mas vamos lutar. Tem vários, várias palestras, vários cursos, várias lives, vários vídeos gravados, tudo aí sobre espiritismo, sobre várias coisas no YouTube, no Google. É só a gente querer buscar, entender, querer buscar, tiver dificuldade, tiver uma dúvida, busque as pessoas que conhecem, mande perguntas para aqueles, vamos dizer assim, aqueles canais que tem no YouTube. As pessoas respondem, pode ter certeza. E a gente não pode mais se queixar de fazer a caridade. Porque a gente já viu que fora da caridade não há salvação. Então, eu tenho que conquistar a caridade. Por isso o título, Caridade em Você. Por isso que eu disse que não conhecia a trajetória do Espírito. Eu já vi o Divaldo falando, mas nunca tinha lido nenhum texto dela, nenhum livro dela. E inicialmente já, vamos dizer assim, me apaixonei, porque um tema desse, e de uma maneira tão simples e, vamos dizer assim, tão simples e gostosa da gente conseguir entender o que é a caridade, né? Que é o dar-se, não dar, é o dar-se, é o me doar ao outro. Aquilo que o Cristo, a figura de Jesus, fez conosco. Ele se doou para todos nós. Certo? Beijo no coração de todos. Obrigado mais por essa oportunidade desse trabalho. Estou com saudades e muita do contato, né, presencial. Eu gosto desse calor humano, eu gosto da presença das pessoas, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas para ver a reação dela diante de determinadas colocações que nos são sugeridas nesse trabalho. Eu me sinto feliz e realizado com cada trabalho desse. Eu amo fazer esse trabalho, certo? Um beijo e espero estar em breve presencialmente nos trabalhos, tá bom? Beijo no coração de todos.